Você já parou para pensar que pode ser que você tenha tomado um caminho diferente daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida? Bom, a segunda pergunta que eu preciso e tenho que fazer nesse momento é: quem sabe a sua vida está tão desfeita, você está enfrentando tanto problema, a sua situação é só de problema em problema, de caos em caos, de dificuldade em dificuldade, que você olha para todos os lados e pensa assim: meu Deus, onde é que eu vou parar com tanta dificuldade? É só porta fechada, é só dívida, é só dúvida no coração, é só pessoas que viram as costas, é só situação onde a gente não encontra mais respostas, nem para nós e nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Situações assim mostram para nós que nós também precisamos de uma nova direção. Não é só o fato de nós estarmos caminhando na direção oposta. Pode ser que a gente esteja enfrentando tanta dificuldade na nossa caminhada que a gente pense: meu Deus, onde que eu tomei um atalho? Que raio de atalho é esse que eu tomei, que eu não consigo voltar para o lugar onde eu deveria estar? Hoje de manhã eu estava meditando e eu passei por um vídeo, e o vídeo era de uma pessoa perdida dentro de um sistema pluvial, dentro do esgoto. Ela caiu ali por causa da enchente, de uma enxurrada, caiu e não encontrava saída de jeito nenhum. Não sei se você viu esse vídeo. Ela ia caminhando naquelas tubulações grandes e não encontrava saída. E o vídeo vai dando uma aflição tão grande, porque você vai pensando: meu Deus, será que esse cara não vai conseguir sair daí? E a água passando debaixo dos seus pés, uma água suja, e escuridão, e ele só com a lanterna do celular, e falando de uma maneira ofegante e aflita: gente, olha, eu não consigo achar saída, eu não consigo achar saída. Situações assim mostram que a gente precisa de uma nova direção. Mas pode ser também que a sua vida caiu numa normalidade. Não sei se você entende. A sua vida caiu numa rotina mórbida, tão sem graça, tão sem pé, sem cabeça, que você começa a pensar: meu Deus, nada acontece de legal na minha história. Meu pai, é tudo a mesma coisa. É dormir, é acordar, é trabalhar, é voltar, e é tudo a mesma coisa. É uma rotina sem fim. Eu não consigo encontrar sentido para essa situação. Em situações assim, em que a rotina toma conta, você pode ter certeza, a gente precisa de uma nova direção. Mas pode ser que não é nada disso. Pode ser que a gente tenha escolhido sair do propósito de Deus. E aí entram várias situações. Por exemplo, eu saí do propósito de Deus porque eu enfrentei uma frustração tão grande com a fé que eu abandonei a fé. Por quê? Eu abandonei a vida de santidade porque eu quis. Porque eu tentava na fé, eu tentava na santidade, eu tentava na palavra e nada deu certo. Aí eu resolvi sair. E agora eu estou vivendo como qualquer pessoa vive. Na boa, não há lugar para milagres. Na boa, não há lugar para o sobrenatural. Na boa, não há lugar para o coração aquecer de novo na presença do Rei. Na boa, não há lugar para nenhum louvor aquecer a nossa alma. Situações assim mostram que a gente precisa de uma nova direção. Moisés é a nossa personagem dessa noite. Eu pensei que eu já tivesse esgotado de alguma forma. Olha que pensamento mais ingênuo meu, né? Eu escrevi um livro há muito tempo, chamado Deus Continua no Controle. O livro fininho, meu primeiro livro, que foi campeão de venda. Gente, eu
só não fiquei rico porque eu doei toda a renda. Mentira, só vendeu 3. Não, menos um, só vendeu menos um numa feira que eu fui. Eu fui no Labareda de Fogo, né? Fui no Labareda de Fogo, montei meu estande lá e fui vender. Vocês acreditam que a irmã pegou um e roubou outro? Eu pensei assim, meu Deus do céu, o irmão deve estar precisada desse livro. Acabou roubando meu livro. E eu saí de lá, graças a Deus eu não paguei pelo estande. Foi uma cortesia que o Flávio me deu lá no início do Labareda de Fogo. E eu estou querendo agora pegar um estande para vender o outro livro que é Aprendendo com Maria. Mas isso é outro assunto. Eu pensei que eu havia exortado no livro Deus Continua no Controle, o estudo sobre a vida de Moisés e sobre o chamado de Moisés. Até há umas 2 semanas, eu comecei a ouvir uma música da Gabriela Rocha. Aquela música começou a bater na minha mente de uma forma tão forte, que ela fala: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É que a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimando, até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que tudo. Quando a gente perde a noção de que o contato com a glória de Deus é tudo que a gente precisa, Deus falava no meu coração: a gente precisa de uma nova direção. E o povo de Israel estava prestes a ganhar uma nova direção. A situação era uma situação de cativeiro. A situação era uma situação de sequestro. A situação era uma situação de problema, de sofrimento, de aflição, de dor, de perda e de morte. A situação do povo de Israel era uma situação tão complicada que eles não viam maneira de sair daquilo. Mas Deus estava prestes a mudar a situação deles, estabelecendo uma nova direção na vida deles, através da nossa personagem, o nosso querido Moisés. Um cara que tinha tudo para dar errado na vida, desde o seu nascimento. Moisés nasce, e o seu nascimento é cercado de problema e dificuldade. Ele nasceu numa época em que os meninos, todos os varões, os meninos nascidos naquela época, tinham que ser assassinados, porque havia um perigo muito grande para Faraó. Então eles, como era uma ameaça ao governo de Faraó, como o povo de Israel estava se multiplicando demais, mesmo no cativeiro, o que acontece? Acontece que Faraó manda matar todos os meninos, todos os meninos. E é nesse contexto que Moisés nasce. E ao nascer nessa situação, a sua morte é decretada. Deixa eu te falar. Quem decretou a morte de Moisés? Hein? Fala para mim, gente, pode participar. Quem foi que decretou a morte de Moisés? Um de cada vez, todo mundo chuta em bola. Quem decretou, isso é importante para você entender aqui, pessoal. Quem decretou a morte de Moisés? Faraó. Quem era Faraó? A autoridade máxima no Egito. Quem mandava no Egito? Faraó. Uma palavra dele, uma ordem dele não podia ser contrariada. E ele decretou a morte não só de Moisés, mas de toda criança, homem, todo menino nascido naquela situação. E o que Deus faz? Deus burla, Deus perverte, Deus infringe a lei de uma autoridade máxima e protege a vida de Moisés. Não sei se você consegue já começar a dar uma glória a Deus. Eu não sei se você já consegue
dos moldes da mão e da autoridade do homem. O homem decretou a morte de Moisés, mas Deus decretou a vida e a sua proteção. Porque que foi que o faraó e o diabo e o reino espiritual da maldade, porque aqui nós não estamos falando de uma autoridade humana, nós estamos falando de um sistema do mal que decretou a morte de uma criança. Por quê? Porque eles sabiam que aquela criancinha seria uma bomba para provocar e promover a liberdade do povo de Israel. Para muitos, uma criança. Para Faraó, um inimigo. Para Deus, um instrumento. Faraó decretou o que de Moisés, pessoal? Repete para mim. A morte. E Deus decretou o quê? A vida. Nós então nos deparamos com uma pequena oportunidade, ou a primeira oportunidade, de decidir qual é a decisão que vai nortear a nossa vida. Quem sabe a medicina decretou a tua morte. Quem sabe uma autoridade humana decretou a tua falência. Quem sabe uma palavra terrena decretou a tua derrota. Ei, você não consegue perceber que existe um outro decreto capaz de perverter e subverter esse, que se chama decreto da direção nova de Deus na nossa vida? O decreto do mal ou o decreto de Deus na minha história? Se eu quero viver sob uma nova direção na minha história, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar essa decisão. Você não veio aqui à toa. Olha para mim, por favor. Por favor. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque eu e você, igualmente, precisamos de uma nova direção na nossa vida. Sim ou não? Ok. Eu e você, de alguma forma, estamos debaixo de algum tipo de ameaça. Sim ou não? Ok. Mas eu e você também estamos debaixo de um decreto de graça e de vitória de Deus, que pode ser que nós não estejamos vendo. Você não precisa ver. Você só precisa crer que Deus tem uma direção diferente daquela que se apresentou para você e que entristeceu tanto o seu coração. O que você vai decidir hoje? Continuar ouvindo a voz do sistema do mal e se entristecer, ou se alegrar na fé, porque Deus tem um outro decreto sobre a sua vida? Hein? Ok. Então Moisés está numa situação complicada, porque ele cresce num contexto em que ele aprende todas as coisas dentro do Egito. Ele é criado como um bom egípcio, mas ao mesmo tempo criado pela sua mãe, sem que os egípcios soubessem. Ele é criado pela própria mãe, que ensina para ele toda a beleza, toda a grandeza de Deus, toda a história do povo de Israel e toda a esperança da manifestação da presença de Deus. É isso que a mãe dele ensina para ele o tempo todo. E ele toma algumas decisões pensando que ele estava acertando na vida. E ele erra algumas vezes. Deixa eu te falar. Você tomou a decisão de ouvir a voz de Deus. Nem sempre eu e você vamos acertar nas nossas decisões, mas fique tranquilo. Mesmo que você não acerte, Deus continua no controle e Ele quer que você e eu experimentemos a nova direção na nossa vida. Quem pode dizer um amém? Amém. Toma posse dessa bênção em nome do Senhor Jesus. Aí a gente vai para o capítulo 3 e a gente encontra Moisés vivendo uma vida comum, de um cara comum, que provavelmente, mesmo com toda aquela informação, resolveu viver uma vida natural. Segundo a palavra, pastoreando o rebanho do seu sogro. E nem era dele.
a vida de Moisés. Capítulo 3 começa assim: pastoreava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, e que era sacerdote em Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, no monte de Deus. Pode ser coincidência, né, Léo? Pode ser coincidência que ele, como egípcio, criado como egípcio, pastoreando o rebanho do seu sogro, agora chegue a Horebe. E Horebe é um monte de Deus. Quem sabe ele foi ali para matar a saudade. Não sei o que ele foi fazer ali, mas ele foi dirigido por Deus ali. Às vezes a gente toma as decisões na nossa vida, a gente entra em certos lugares, a gente liga certos canais de rádio e televisão e internet na nossa vida, e a gente ouve uma palavra que a gente pensa: poxa vida, eu nem estava esperando isso. Mas quer saber de uma coisa? Quando Deus tem uma nova direção para a sua vida, Ele sempre vai te atrair para o monte da sua presença. Amém? Então esteja pronto para isso. Ali, verso 2: o anjo lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime mais, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e também estou escutando o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aí tem toda aquela conversa, onde Moisés vira para ele e fala assim: quem sou eu, meu Deus? Você não sabe quem sou eu? Pesado comigo, eu não sei falar as coisas. E Deus começa a mostrar para ele um monte de situação, desde milagres fora do seu corpo e milagres no seu próprio corpo. E ele começa a perceber que Deus é quem está no controle dessa nova direção. Mas deixa eu te contar aqui algumas coisas que Deus me falou dessa nova direção. Moisés pensa, até então, que ele estava vivendo uma vida na qual ele ia terminar daquele jeito. Uma vida comum, natural e simples, pastoreando as ovelhas do seu sogro, algo que não era dele. Mas Deus tinha uma história para ele. Deus tinha uma direção para a vida dele. Deus tinha algo direcionado especificamente para a sua história. E Deus o chama para uma visão do sobrenatural. E ele chega perto de um espinheiro seco, onde no meio do espinheiro estava um anjo do Senhor. E aquele anjo, na sua manifestação, trazia a presença de fogo. E mesmo com aquele fogo, aquele espinheiro seco não se queimava. Era uma sarça, um espinheiro, não se queimava. Moisés então toma a decisão que a maioria de nós tomaria. Deixa eu ver mais de perto o que está acontecendo. Porque, gente, tem coisas que queimam rapidinho, não é? Quem aqui é craque em colocar fogo em carvão para churrasco? Levanta a mão, deixa eu ver. Não é não? Não é não, Léo? Oi? Você é ruim também? Você é craque?
Quem já tentou um secador de cabelo? Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Coloca lá alguma coisa, coloca o secador e sobe aquele chamarel. E fica maravilhoso o fogo, não é não? Só que o tempo vai passando e aquela chama vai consumindo aquela brasa. E chega no finalzinho do churrasco, você está já assim, sem brasa, com sono. Moisés viu que a coisa estava diferente. E aquilo chamou a sua atenção. E por curiosidade, ele chegou mais perto. E Deus lhe fala: para, não chega mais perto. Antes de você chegar perto, tire a sandália do seu pé, porque o lugar é terra santa. Eu comecei a pensar: meu Deus, olha que coisa. Por que será que Deus mandou Moisés tirar a sandália? Até aqui, né? Tira a sandália dos seus pés, porque é terra santa. É terra santa. E eu ouvindo a música da Gabriela Rocha esses dias, né, tem uma parte que fala: tentei me esconder com medo de não viver. A mesma coisa que atrai Moisés para aquela sarça, na mesma hora faz com que ele se retraia tanto o rosto para não ser fulminado pela presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Moisés estava curioso. Por que aquele fogo não queimava aquele espinheiro? Por quê? E ele tentou se aproximar. Mas ele tentou se aproximar se protegendo, cansado. Ora, peraí, se eu estou vendo fogo, de alguma maneira eu vou tentar me proteger, não é não? Hein? Olha que loucura. Eu já vi vários acidentes acontecerem, pelo menos na internet, na televisão. O sujeito preparando churrasco, ele pega lá o álcool e joga no fogo. O que acontece na maioria das vezes? Dá ruim. Dá ruim, incêndio, queimadura. Não vale a pena. Eu não sei quantas vezes, quem aqui já se queimou fritando um ovo, gente? Levanta a mão, deixa eu ver. Pô, gente, a coisa tão gostosa de fritar ovo, né? É a bateria, é verdade. E a gente acaba se queimando. Eu já me queimei fritando ovo, fazendo café, esquentando água. Já me queimei várias vezes por vários motivos. Eu só vou experimentar uma nova direção de Deus quando eu não tiver medo do sobrenatural na minha vida. Posso repetir isso? Não sei se você está entendendo. Por que Deus olha para ele e fala assim: Moisés, por que você não se atreve a se expor mais a esse fogo? Moisés, essa terra é separada para o sobrenatural de Deus. Por que você não se atreve a se lançar nessa terra sem medo de se queimar, sem medo de se comprometer, sem medo de se envolver? Ah, gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que quer a nova direção de Deus na sua vida, mas tem medo de se envolver, tem medo de virar um crente chato, tem medo de virar um fanático, tem medo de virar um religioso, um espiritualesco. Deixa eu te falar uma coisa: não existe isso. O sobrenatural é sobrenatural e ponto. O milagre é milagre e ponto. Enquanto eu e você tivermos medo de nos envolver com o sobrenatural de Deus, nós nunca vamos experimentar a nova direção de Deus na nossa vida. Deus queria dirigir a vida do povo de Israel, mas ele esperava que Moisés tivesse coragem de enfrentar o fogo a pés descalços. Deus queria dar uma nova direção para o povo de Israel, mas ele esperava alguém que não tivesse medo de se envolver com ele. Porque segundo
apresentador de televisão antigo, que já faleceu, ele falava assim: dá trabalho. Dá ou não dá trabalho? Ô, gente, olha para mim. Você viver empurrando com a barriga a sua vida espiritual dá trabalho? Não. Mas se você viver buscando o milagre de Deus, dá trabalho? Sim ou não? Hein? Dá e muito! Muito! Você vai começar a se preocupar com o seu envolvimento com o milagre. Você vai começar a se preocupar com o seu envolvimento com a leitura. Você vai começar a se preocupar com a sua vida de oração. Você vai começar a se preocupar com a influência que você vai ter na vida das pessoas. E tudo isso vai começar quando você e eu perdermos o medo de nos envolvermos com a obra do milagre, da presença e do poder. Para de ficar querendo ver a obra de longe, só querendo experimentar o testemunho das pessoas, só querendo ver as coisas acontecerem na vida dos outros. Ei, olha aqui, por favor, por favor. Sabe para que Deus te chamou aqui hoje? Para te dizer que o seu lugar não é fora do altar. Mas enquanto eu e você tivermos medo do que as pessoas vão pensar, medo do que o que vai ser a minha vida na presença, medo do que o fogo vai provocar na minha história, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida, no meu ministério, enquanto a gente tiver medo, receio, a gente não vai experimentar a nova direção de Deus. Moisés então é desafiado, ele tira as sandálias dos pés e ele se aproxima e Deus fala com ele ali no meio e Deus lhe dá ali a nova direção e ele sai dali. Ouçam o que eu vou falar, quase preparado para experimentar tudo que ele tinha que experimentar. Por que eu falo quase? Porque, gente, talvez eu até interrompa essa mensagem agora para a gente falar sobre isso. Vida com Deus é um processo. Vida com Deus não é uma situação em que você vai ganhar um diploma. A Rafinha, porque obteve o milagre dele agora, nesse exato momento, Lamaná, Suidecanda, Labastaia. Então a Rafinha tem, sabe, o diploma de milagre. Não, é um processo. É um processo. É um processo. E eu tenho que bancar esse processo, Paulo. Eu tenho que aceitar esse processo. O processo começa, perca o medo, perca o receio, perca o temor, perca, sabe, perde isso, a vergonha, e comece a se envolver. Comece a se envolver com a glória, comece a se envolver com o fogo, comece a se envolver com o milagre, comece a se envolver com o sobrenatural de Deus, que você vai começar a ver coisas grandes e ocultas que você não viu. Moisés saiu dali quase preparado, não saiu totalmente preparado, mas ele iniciou ali um processo que ia culminar, sabe onde? Lá no monte de onde ele vê que o povo entraria na terra prometida. Lá no monte da promessa, ele não entrou. Mas ali ele veria que a obra de Deus seria completa. Eu não sei qual que vai ser o processo de Deus na sua vida, mas Deus está te chamando para um processo hoje. Onde primeiro, não vai faltar o sobrenatural. Quem pode dar um pouco? Segundo, não vai faltar fogo. Segundo, não vai te consumir. Terceiro, não vai fazer com que você se desgaste, porque a obra de Deus, e é Ele quem faz a obra dele na nossa vida. Resultado: Deus faz com que Moisés conduza o povo na saída do Egito, na travessia do Mar Vermelho e na experiência de ver Faraó sendo destruído com todo o seu exército ali no Mar Vermelho.
Por quê? Porque Ele resolveu bancar uma nova direção na sua vida. É por isso que essa mensagem se chama Você sob novos dias. A igreja é você. A partir de hoje a gente não tem desculpa nenhuma de falar: ah, nossa igreja é tão pequena. Não, a igreja sou eu. A direção de Deus na minha vida é para eu tirar o povo do Egito. Mas antes eu tenho que perder o medo, a vergonha e o receio de me envolver com a glória de Deus. Eu contei, e eu quero terminar essa palavra, eu contei o que eu vou contar aqui para você, para poucas pessoas. Eu quero deixar isso dentro. Mas na maioria das vezes a gente não admite que a gente está perdido. Verdade mesmo. A gente, né, Paulo? A gente não admite que a gente está perdido. Que a gente não tomou a direção certa. Eu fiz uma viagem há poucos dias para ajudar a Marli, lá em Nova Viçosa, na Bahia. E eu vi isso. Fui eu dirigindo. Aí teve um monte de problema. O Diego, fomos eu e o Diego, filho da Marli. Na ida, o nosso carro veio. Tivemos que ser socorridos. Na volta, eu acabei ficando lá. O Diego voltou. O Diego voltou com a Marli à noite. E o carro que o Diego veio de noite também teve defeito. E a Marli terminou a viagem dela de táxi. Mas não terminou por aí a história. Tem uma história que muita gente não sabe. Eu saí no outro dia às 3 horas da tarde de Nova Viçosa. Eu, o Diogo, o netinho da Marli, e o outro netinho da Marli, o Samuel. Crianças. Os coloquei no carro e com toda a confiança vim embora. Quando eu cheguei no trevo de Mucuri, para pegar a pista para cá, não sei se vocês conhecem a estrada, eu tinha 3 opções sem placa nenhuma, Léo. Nenhuma placa. Eu tinha que confiar na minha experiência. Eu tinha para frente, atravessando o trevo, eu tinha para a direita e tinha para a esquerda. Eu pensei, eu fiz uma volta enorme para entrar, então eu vou para a esquerda. Peguei o trevo, tomei o caminho da esquerda. E até então, gente, eu entrei numa estrada tão maravilhosa, tão linda, tão tapete, pensa num tapete. Eu nunca vi uma estrada daquela, é porque eu nunca tinha visto aquela estrada. Eu me dei conta quando eu vi uma placa, Vitória, do Espírito Santo, pedágio a 200 metros. Pensei, meu Deus, eu já andei 20 quilômetros, o que eu faço agora? E os meninos brigando dentro do carro, lá atrás. Eu falei, tá bom, eu vou fazer a volta. Eu não vou passar no pedágio, eu vou voltar. 20 quilômetros e voltei. Cheguei no trevo de novo, eu tinha mais 2 opções. Ou eu ia para a direita, ou eu passava direto. Eu tive que tomar uma decisão, não tinha vaga. Pode ir de decisão também. Direita! Tomei direita. Fui embora. Gente, que estrada ruim. Eu nunca vi uma estrada tão ruim como aquela, porque eu nunca tinha visto aquela estrada na minha vida. E já tinha passado muito tempo. Eu parei no posto de gasolina e perguntei: Teófilo Antônio, como que eu chego? Aí o moço olhou para mim e falou assim: ó, daqui uns 5 minutos você chega em Alcobaça. Você já andou 20 quilômetros do trevo. Eu pensei, 20, 40 mais 20, 60 mais 20 de volta, 80 quilômetros. Meu Deus, eu atrasei a minha viagem em 80 quilômetros. Quando eu cheguei no trevo de novo de Mucuri, os meninos se deram conta e olharam para o trevo e falaram:
já babando dentro do carro. Meia-noite. Tem gente que demora a se dar conta de que está perdido. E enquanto a gente não tomar a decisão de voltar, nada vai acontecer de novo. Nós vamos chegar nos lugares errados, nós vamos gastar o combustível que a gente tem, nós vamos passar a vergonha que provavelmente vai envolver a nossa vida, e a gente vai ficar numa situação de vazio muito grande. Hoje Deus está te chamando, primeiro, para você reconhecer que você precisa de uma nova direção na sua vida. Até quando você vai pensar que está tudo bem? Até você ver a placa do pedágio, até você ver a placa de Alcobaça, até você perceber que você andou perdido esse tempo todo, desnecessariamente, porque Deus está te chamando para uma direção nova, para chegar onde Deus quer que você chegue. Para isso, perde o medo de ser crente chato, porque essa falácia de crente chato é só para te afastar do poder e da autoridade que Deus quer te dar. Porque enquanto você é um crente boa onda, o inferno está rebaixado com você. Verdade ou mentira? Quando você é um crente que todo mundo aceita, todo mundo bate palma, tem alguma coisa errada na sua vida, irmão? Alguma coisa errada? Mas quando as suas atitudes têm a direção da glória, do fogo, do sobrenatural de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te usar para ser liberto e para libertar muita gente. Ouviu um amém? Então tá. Você ouviu a voz de Deus, não ouviu? Sim ou não? Você entendeu a voz de Deus para você? Você entendeu o que Deus quer de você nessa noite? Sim. Então só você que entendeu qual é a direção de Deus, só você que ouviu Deus te chamando para tirar a sandália, para se entregar totalmente, para perder o medo da santidade, para perder o medo do fogo de Deus, para perder o medo da glória do Senhor, para perder o medo do sobrenatural, para perder o medo do milagre. Só você que entendeu isso. Eu quero orar com você. Para isso. Só você que entendeu, ninguém mais. Se coloca de pé e coloca a mão no coração para receber essa direção de Deus e essa oração. Você que entendeu que Deus está te chamando para essa nova direção, para essa nova caminhada. Se está tudo bem com você, se a direção está tudo legal, então não é para você essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão no coração. Ah, pastor, eu vou falar de línguas, será? Eu vou sapatear no mistério, será? Ah, não sei não, irmão, mas seja lá o que for, se prepara para o que vai acontecer. Amém? Ó Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso e tremendo, Deus que não falha, Deus que escolheu este momento para reinar na nossa vida, Deus que escolheu esta hora para reinar na nossa mente, no nosso pensamento. Toma controle agora, Senhor, da nossa vida, toma controle das nossas emoções, toma controle, Senhor, dos pensamentos que passam tão acelerados, ó Pai, da vida que a gente está levando, dos problemas que a gente está enfrentando, e a partir de agora nós perdemos o medo, jogamos fora a sandália, Senhor, da timidez, jogamos fora a sandália do receio e entramos na Tua presença totalmente vulneráveis, ó Pai.
Nós queremos nosso coração queimado, nós queremos a nossa mente cheia de fogo, nós queremos a nossa alma, Senhor, ardendo por Ti, ó Deus, e entendendo a direção do Senhor na nossa vida. Que cada vida, Senhor, nessa noite, entenda a Tua direção e tome, Senhor, controle. Ó Pai Santo, de alguma maneira, me perdoa, perca o controle para o Senhor na noite de hoje, onde a partir de agora o Senhor seja a nova direção na nossa vida, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Deus te abençoe e possa dirigir você em nome de Jesus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Amém, Deus? Amém? Amém, isso aí, em nome de Jesus. Rafinha, vem aqui para frente. Ó, aí atrás nós temos os envelopes de dízimos e ofertas. Você vai pegar, pastor, eu não vou devolver meu dízimo, não vou entregar a oferta. Você vai pegar e vai passar aqui à frente para